Vai. Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com a Aliarcast, voltando aí em toda a estrutura, né, para vocês. Para quem é novo aqui, para quem não nos conhece, meu nome é Carla Correia, sou gestora da Escola de Cursos Aliar Cursos Eusébio, e o nosso podcast, ele é para falar sobre empreendedorismo, sobre se preparar para o mercado de trabalho. Vai ter vários convidados, mas hoje eu tenho uma convidada mais que especial, Aline Carvalho, né, dona da Fluca. Muito obrigada, Aline, por ter aceito o convite, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Eu que agradeço, Carla, por estar aqui, ter sido convidada, né? Gente, meu nome é Aline, assim como a Carla falou, Aline Carvalho. Sou cristã, mãe de duas, né? Tenho uma de 25, uma de 12. E estou no ramo do empreendedorismo, como a Carla mencionou, né? A gente está aqui para conversar um pouco sobre isso. Tem uma loja aqui de acessórios femininos no Eusébio. Se você não conhece, aproveita e já segue aí, @FlucaEusébio. E também estamos agora partindo para a nossa segunda loja, que fica no Harmony Mall, na Caucaia. Em breve teremos a inauguração. Eu estou acompanhando tudo que vocês postem em tempo real e fico muito feliz. Eu tive a oportunidade de conhecer a Aline logo na minha chegada aqui no Eusébio, em um projeto para mulheres empreendedoras, que em breve voltará e a gente vai divulgar para vocês, certeza, né, com meninas certeza. que empreendem. Mas a gente vai começar agora a bater um papo. Se quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade para isso. Mas eu vou pegar aqui a minha colinha, tá, Aline? Sobre as Ótimo. perguntas. Vamos começar falando como nós estamos na temática ainda no mês de maio, mês das mães. Isso. Eu quero começar, querendo saber como é para você empreender e ser mãe. Fique à vontade. Bom, para mim, era todo o desejo que eu tinha no meu coração, né? Por incrível que pareça, eu passei anos no ramo aí, administração, contabilidade, financeiro, essas coisas, na construção civil, né? Trabalhei mais de 20 anos na área e batia muito forte no meu coração a vontade de ficar perto das filhas, né? E aí eu sempre pedi a Deus que arranjasse um lugar aqui no Eusébio, né? Moro aqui no Eusébio. E a nossa loja fica aqui, inclusive. E eu pedia muito a Deus uma oportunidade de emprego aqui no Eusébio, né? Mas eu dizia muito que eu queria ter a liberdade de tempo, administrar meu tempo, né? Com as filhas e com o trabalho. E com a Fluca, eu consegui fazer isso, né? Hoje as minhas filhas estão comigo, a gente apresenta lives e aí toda a minha família participa, meu esposo, minhas filhas, é assim, uma festa, né? Nossas lives. Todo mundo engajado. E, assim, eu já amava, né? Queria muito empreender, ainda não sabia o ramo e tudo, até que surgiu uma ideia com um grupo de amigas. E, assim, para mim é maravilhoso. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, empreendam. É difícil, né, Carla? Mas é maravilhoso. A conciliação com os filhos é muito bom. Eu acredito muito, Aline, assim, você começou falando o que é cristã, né? Isso. Eu acredito muito que a nossa missão está muito entrelaçada com o que nós escolhemos para exercer profissionalmente. Isso. Pelo menos como cristã, eu compartilho desse sentimento com você. E a próxima pergunta, Aline, é o que te motivou, né? Você falou a questão do tempo, de gerenciar o tempo com as suas filhas. Fala um pouquinho desse projeto que você falou que começou com as amigas. Qual foi o ano que surgiu? Foi em 2020. 2020 eu saí da área, né? Deixei de trabalhar CLT. E aí estava naquela de seguro-desemprego. E conversando com amigas que também, né, estavam vivendo essa fases diferentes, e a gente conversando, e tivemos a ideia, vamos empreender? Vamos. E aí eram 4 amigas, e aí ficou, quem vai vender o quê? Vamos fazer o quê? A gente fez tipo uma loja colaborativa aqui no Eusébio, que era o Espaço Doce Magnólias, ficava ali no centro, né? E a gente alugou uma sala e fomos nós 4. Eu, Juliana, Catiane e a Romana. E cada uma vendia algo, né? Uma vendia lingerie, outra vendia óculos. Eu parti para o ramo de acessórios, porque é algo que eu sempre gostei, né? Desde pequena, eu sempre andei arrumada.
E tinha muitos piercing, sempre gostei dessas coisas. Então, entre roupa, que eu também gosto muito, né? De me vestir bem e tudo, Sim. eu escolhi o ramo de acessórios que eu achei mais fácil, né? De entrar no mercado. E aí tem sido muito desafiador, né? Foi bem no auge da pandemia, então, né? Foi bem pertinho. Foi Foi no final 2021, do né? ano de 2020 para 2021. E como você conseguiu se manter? Assim, porque Gente. você tinha saído da CLT, da segurança de ter um emprego fixo, com salário todo mês, né? Que muitas pessoas dizem que quem empreende, você é louco, vou deixar de ter a estabilidade para correr atrás de fazer meu salário. Porque quem empreende é isso, a gente tem que correr atrás de fazer o nosso salário. É verdade. Como Na foi para época, você? Deixa eu lembrar. Eu recebi a rescisão, com o dinheiro da rescisão eu investi, né, nas mercadorias, nos móveis e tal, e ainda tinha o seguro-desemprego. Então, antes de vir a pandemia em si, eu ainda tinha umas parcelas do seguro-desemprego que me ajudavam, né, Sim. enquanto que o negócio ainda estava me rentabilizando. E agora eu vou contar um testemunho. Gente, quando chegou o último mês do seguro-desemprego, já estava assim naquela. A gente começa, né? Quando a gente começa a empreender, a gente não tem muita noção de todas as coisas, a gente não se planeja de tudo. A gente vai meio que com o coração e a cara e a coragem, né? Então eu estava assim. E aí eu em casa, chegou assim o último mês da parcela do meu seguro. E as vendas estavam estagnadas. E eu, meu Deus, como que eu vou vender? A gente ficava numa sala, no primeiro andar, escondida. Eu não tinha noção, domínio da rede social, né, do Instagram, ferramentas assim, o WhatsApp também para falar com o cliente. E eu pensando, como que eu vou sair dessa? Como que eu vou atingir mais clientes, sabe? Tudo era muito novo, a questão de live também surgiu um pouco tempo depois, né? Da pandemia, antes da pandemia, né? E aí, nessa época, eu, olhando o Instagram, vi que uma amiga trabalhava com marketing. E aí, gente, eu peguei o restante do valor que eu tinha guardado dessa rescisão e eu investi no marketing. Então, assim, para muita gente eu sempre falei que ali, naquele momento, eu não tinha mais nada o que fazer. E aí eu contratei um marketing, foi onde tudo mudou na minha empresa, né? A Bia, ela é social media, é isso? Isso, a minha filha é social media hoje. Que eu Tem uma vejo empresa ela- também, uma agência. Que eu vejo ela sempre fazendo trabalhos, né? Eu sigo ela nas redes sociais. E ela faz o nosso marketing também, inclusive, né? E empreender, ele é muito disso, né? Ele é muito desafio constante, ele é muito você acreditar. Quando todos vão dizer que não vai dar certo, que você não vai conseguir, você tem que acreditar. Mas uma coisa que eu acredito que seja um fator predominante é você gostar do que você vai empreender. Isso, com certeza. Você Faz conhecer toda o a que você diferença. vai empreender. Porque se você não conhece, você não gosta, você não se identifica, como vai ser? O dinheiro ele é importante, É, mas eu acho que ele é uma consequência. com Não sei certeza. se você tem esse sentimento. Tenho demais. Todas as vezes que a dificuldade bate na porta, que a gente fica balançado, né? O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou agir? Quando você poucas vezes acontece, claro, né? A gente não vai negar. Sim. Você pensa assim, meu Deus, agora eu vou desistir. Aí você pensa, não. E as minhas clientes, né? E o que eu já construí, a nossa história, né? Porque não é, por exemplo, na minha loja, não é somente eu vender acessórios, né? Eu vender a minha história, eu estou vendendo acessórios para complementar a história de outras pessoas. É uma formatura, é um casamento, momentos assim únicos da vida delas, né? É tanto que quando elas procuram a gente sempre pergunta o porquê que ela está procurando aquele acessório, né? Naquela data. Se é algo especial, então a gente fala, a gente dá sempre uma dica. Não usa o que você usa sempre, usa algo diferente, porque o momento é único. Sim. Então, assim, tem toda uma história por trás, como você fala. Então, é a gente amar realmente o que a gente faz. Certo, vamos para mais perguntas. Eu tô aqui com a colinha, porque senão eu não vou lembrar tudo. Certo. Quais são os maiores mitos que você escutou
nessa questão de ser mãe empreendedora? O desafio. O que o mais... eu enfrentei meus próprios medos, né? Porque você passar 20 anos e meio trabalhando para os outros e de repente você passar a empreender, eu empresa, né? Eu presa, não, eu empresa, onde você tem que fazer tudo e ao mesmo tempo você tem que honrar também dentro da sua casa, né? Sim. Com os compromissos financeiros. Muita gente chama a gente de louca. Você é louca. Você tem muita coragem, também ao mesmo tempo você recebe nomes que você tem coragem. É um misto, assim, Não me vejo tendo meu salário todos os meses na minha conta. Muita gente diz assim, não, você tem muita coragem, porque eu não consigo ficar sem ter aquele dinheiro certo, né? Porque empreender você ir em busca todo dia de gerar faturamento. Sim. Né, para o seu negócio, porque ele não vai se manter só de marketing ou só de uma administração boa, não, você tem que ter venda. Sim. Né, que é o que move o seu negócio. Então, assim, você tem que estar todo dia correndo atrás de inovação, estudar, se reciclar. Opa, peraí, isso aqui já não está mais na moda. O que é que está na moda agora? Vamos correr atrás. Inclusive, por isso que a gente está aqui, né? Sim, sim. O Aliar Cash é uma ideia, né? Um projeto exatamente para fazer isso, para trazer para a atualidade, né? Exatamente. Você, em algum momento, Aline, se sentiu julgada por priorizar o trabalho em vez da maternidade? Quando eu era CLT, eu mesma me julgava muito. Porque quando eu tive a minha primeira filha, eu era muito nova. E aí eu morei dentro da casa dos meus pais, né? E já na segunda, não, eu estava na minha casa e tudo, mas eu saía muito cedo, porque morando no Eusébio, eu trabalhava em Fortaleza, bem distante, pegava muito trânsito, e chegava à noite. E aquilo passou a me consumir muito em cobrança de eu não ter tempo para cuidar da minha filha. Eu não tinha tempo para ver minha filha crescer. Eu tinha um apoio, que era a minha filha mais velha e meu esposo, mas eu senti muito essa falta, sabe? Sim. De pessoas externas, não. Pelo contrário, quando eu dizia assim, gente, eu sonho em sair daqui e ter meu negócio. E as pessoas diziam assim, eu não te vejo fazendo isso. Eu disse assim, vocês realmente não me conhecem. Porque esse é o desejo do meu coração, é eu estar perto de casa. E aí, então eu acho que era mais uma cobrança minha do que externa. Certo. Você, no assunto anterior a esse, você falou sobre a questão de estar estudando, estar se atualizando, para fazer seu negócio ter receita, ter faturamento, né? Porque realmente não se mantém se não vender. Isso. Porque todo mês as contas chegam e elas não vão parar de chegar, É verdade. né? Mas quando você fala buscar conhecimento, cita algumas coisas que você fez para melhorar o teu empreendimento nesse processo seu de empreendedora? Como eu falei, né? Na época que eu contratei o marketing, foi um divisor de águas na minha empresa, porque eu tive muita instrução que vocês não imaginam assim, o tanto de instrução que eu tive. Por isso que é bom você ter alguém para você poder contar, né? E através da Camila, inclusive, vou falar o nome dela aqui, que ela é uma pessoa que ela sabe que é super especial para mim, ela é muito dedicada no que ela faz. Através dela, eu passei a estudar. E assim, gente, estudar, quando a gente fala aqui, não somente a gente investir em cursos, mas estudar na própria rede social. Então, assim, eu passei a me dedicar, né, além do meu trabalho em si, a ter um tempo onde eu dedicava a pesquisar concorrentes, o que é que estava acontecendo, e não somente concorrentes, pessoas, né, negócios que são do meu ramo, não. Eu, por exemplo, live, para eu conseguir fazer a minha primeira live, assim, não foi nem meu marketing que solicitou na época, mas eu comecei a ver negócios que a Linge, por exemplo, né, que vende lingeries aqui em Fortaleza, uma marca bem conceituada. Sim. Eu via aquele trabalho delas e ali eu disse assim, poxa, eu quero chegar a esse patamar, eu quero fazer live, eu quero. Então, até o momento da gente fazer a nossa primeira live, eu ficava estudando as lives que elas faziam. Que tipo de como é que se diz? Conexão elas geravam na live.
Porque a live não é somente eu chegar lá e mostrar meu produto. É eu me relacionar com o cliente. Então, assim, eu busquei através disso, eu me cadastro, participo de palestras, assisto podcasts, palestras no YouTube também. Então, assim, é um conhecimento que a gente tem que estar buscando constantemente. Às vezes a minha filha até diz assim, mãe, para um pouco. Tipo assim, domingo eu tô ali assistindo podcast, não sei o que, eu já encaminho para ela, porque hoje ela faz nosso marketing, né? Sim. Então, assim, eu encaminho, eu disse, olha que ideia boa, olha isso aqui e tal. E aí compro o curso, né, também de empreendedoras do meu ramo, que elas vendem curso, para a gente ver que estratégias a gente pode estar agregando, né? Isso é bacana, muito bacana. Agora eu vou para uma outra vertente do empreender, que é a contratação do teu colaborador. Quando eu te conheci, você não tinha colaboradora. Não. Eu acho que não tinha, né? Não, Era sempre você. era. Que a gente sente a diferença quando eu vou usar esse termo porque é muito popular, quando o dono está dentro, a dona está dentro, até quando É desafiador. a forma de falar, tratativa, quando você ama o que você faz, né? Mas hoje eu sei que você tem. E futuramente, na loja da Caucaia, acredito que você vai ter novamente. Trazendo para o Eusébio, né, que é a cidade atualmente que a Fluca está, que é a matriz, né? Uhum. Qual dificuldade você sente em contratar pessoas? Gente, a minha experiência foi diferente um pouco, porque assim, eu não cheguei a abrir a vaga, né? Certo. Eu até divulguei, mas a gente fez 1 ou 2 entrevistas e a gente meio que parou porque viu que não era o momento e tal, porque eu trabalhava na loja e a minha filha. Então a gente dividia os horários, ela ainda não era social media, né? Sim. Então, a Tamires veio para mim, porque a Tamires, a gente conversando, ela ia sair do emprego, que era um trabalho que ela tinha aqui, numa loja. E aí eu disse, olha, ela poderia ser alguém para eu colocar. E aí eu conversei com meu esposo, minha filha, que todos nós conhecíamos ela, e a gente optou por trazer a Tamires, né? Mas assim, eu vejo muitas vagas, eu sigo páginas aqui do Eusébio, que eu vejo muitas oportunidades de vagas. E às vezes se repetem nas divulgações. Então, assim, eu acredito muito que ainda está um pouco escasso essa questão da contratação no Eusébio. Existem vagas, mas pessoas disponíveis eu acho que ainda não tem o suficiente. Certo. Eu te fiz essa pergunta, Aline, porque é um gargalo, certo? Como a Alia, ela faz esse procedimento para vocês, eu não sei se foram falados nos podcasts anteriores, né? Mas oficialmente lançando hoje, se não tivesse sido lançado. A Alia também se tornou um instituto, onde nós fazemos o encaminhamento do jovem para o mercado de trabalho, para a questão de estágio, às vezes CLT. E só que nós encaminhamos esse jovem depois que ele se qualifica, depois que ele já tem tanto o desenvolvimento técnico como algum desenvolvimento comportamental. Porque como eu sou da área de recursos humanos, né, a gente contrata pelas habilidades e demite pelo comportamento. E hoje no Eusébio, um dos maiores gargalos dos empresários que nos procuram para fazer esse encaminhamento é não ter pessoas qualificadas e pessoas comprometidas. Isso. Porque pessoas precisando trabalhar no Eusébio tem. Faltam pessoas que queiram, que desenvolvam, que busquem essas habilidades, né? Mas eu quis saber de você, porque você também é uma empreendedora da região e é importante. Mas eu tenho dificuldade, assim, por exemplo, agora na Caucaia, né? A gente solicitou o currículo, a gente colocou os pré-requisitos para a vaga, né? E muita gente mandando, mas quando você vai ler, não tem ainda aquela pessoa da forma que a gente precisa. Porque lá já vai ser uma loja num shopping. Sim. Então, assim, eu preciso já ter que o meu pré-requisito de vaga seja preenchido. Eu não posso hoje, assim, me dar o luxo de fazer uma contratação mal feita. Isso, não tem como eu assumir algo que eu vou estar correndo risco, né? Porque lá a demanda é bem maior. Lá, como vai ser shopping, você vai funcionar de manhã até noite, né? Isso. Domingo a domingo. Então, assim, eu já preciso de alguém com experiência. E foi bom até você falar isso nesse assunto, porque, assim,
é realmente um gargalo dos empreendedores, né? Aqueles que eu converso, eu vejo muito, é dizer realmente que hoje o jovem, ele não está tão disponível para o mercado de trabalho de vontade. Sim. Então, eu já vi empresários que disseram assim, olha, eu fiz hoje a minha, como é que se diz? A contratação mais rápida da minha vida. Eu contratei uma funcionária, ela começou a trabalhar 8 horas da manhã e às 9 horas ela pediu demissão. Porque era uma empresa de contabilidade e eles exigiam que a pessoa ficasse longe do celular. Sim. E ela disse, eu não consigo. Então, com só 1 hora de trabalho ali, ela julgou que ela não estava apta a trabalhar. E ele disse assim, o que está acontecendo com os nossos jovens? Né? Essa questão da dependência de um celular. Veio essa lei agora do governo, né, para proibir o uso de telefones dentro da sala de aula. Eu achei até interessante em algumas escolas do Eusébio, porque eles levaram com uma temática, uma proposta não de proibição, mas de conscientização. E eu acho que isso possa vir a refletir, né, no mercado. Isso mesmo. Porque os jovens, eles não querem mais ter uma vida social, né? A vida social deles é o celular. Eu digo isso porque eu tenho um adolescente em casa e vez ou outra eu tenho que estar vigiando, né? Tenho que estar ali vigilante sobre questão o que está fazendo, tempo, né? Do tempo, do excesso como é que tá os de estudos. tempo da tela, ele é prejudicial. E uma outra dificuldade que eu tenho, né? Até assim, a gente recebe muito lá na escola, porque quando o aluno com o pai, ele passa pelo nosso atendimento para fazer a matrícula, Aline, a gente serve como uma conscientização. É um atendimento, você disse que você, quando vai vender uma joia, né, você pergunta para qual ocasião. Uhum. Isso aconteceu comigo recente, inclusive eu estou em falha com você. Mas quando a gente vai fazer esse atendimento, a gente também faz essas perguntas chaves para saber qual área ele se desenvolve, o que é que ele quer profissionalmente. E hoje, 80%, eu vou botar uma média de 80% dos jovens estão concluindo o ensino médio sem nenhum direcionamento profissional. Ou não tem esse acesso em casa de conversa com os pais sobre isso, né? Ou até tem, mas não se interessa. E aí vai ser um jovem que vai terminar o ensino médio, não vai para a faculdade, porque eu escuto de muitos, fazer faculdade para quê, tia? Né? Eles usam esse termo. Não precisa. Não vão para a faculdade, vão ficar desempregados, não querem fazer nenhum curso, porque julga não ser importante, até que eles vão se encontrar na fila do desemprego. Aí eu falo para eles. E o tempo passou, e aí vai ter que correr atrás do tempo. Exatamente. E aí eu falo, hoje você tem seu pai e a sua mãe que lhe apoiam, porque tem jovens que têm o apoio dos pais, alguns não têm. E outras coisas que nós escutamos. A gente atende jovem, nós temos alunos que a gente tem que ter um olhar mais humano, né? Que é uma característica da Aliar, que eu trago muito isso. Hoje eu sou universitária de psicologia. Por que eu escolhi? Já era um desejo do meu coração. Você falou sobre um desejo do seu coração. Sempre foi, mas por ter sido mãe muito nova, eu fui para a área que era acessível naquele momento, que era recursos humanos. Quando eu comecei na escola, já voltou. Por quê? Porque eu queria ajudar. Uhum. Porque eu quero trazer o que eu estudo para ajudar esse jovem, essa família, para ter esse direcionamento. E é muito triste quando a gente escuta de um empresário desse, quando ele fala, olha, eu contratei 8 horas da manhã e 9 horas eu demiti porque é jovem. Então, como é que está o comportamental desses jovens? Isso. E eu acredito muito que além o que está batendo muito forte hoje, né, de dificuldade, é a questão comportamental. As pessoas não conseguem mais se relacionar bem, né, como você diz. E o jovem, ele já cria automaticamente um bloqueio com pessoas. Ele vive no mundo dele. Sim. Né, isolado. Na rede social, ali ele está rindo, ele está brincando, enviando lá as mensagens, mas cara a cara, né? Como que fica? Sim. Eu vou fazer uma outra pergunta para ti. Recentemente, eu ouvi no teu Instagram, você falando que agora você tá fazendo venda no atacado. Sim. Espero a gente abriu também. Espero que não tenha errado, né, nisso. Quando você faz
você pensou em abrir a venda no atacado, né? O que foi que te levou a isso? E quando você vende para a tua cliente de atacado, você dá esse suporte para ela que você falou sobre ter essa... Porque vocês têm, eu digo porque eu sou cliente, vocês têm um atendimento muito diferenciado. Não é um atendimento que eu entre em contato pelo WhatsApp, sou atendida ali automaticamente, né, pelo sistema. Então, isso é muito diferente, porque as pessoas estão acostumadas, eu vou aqui pedir aqui o iFood, uma pizza, e já é automático. Às vezes você não tem nem interação com o atendente. Né? E todo mundo quer tudo muito rápido hoje. Isso, mas quando tem alguém que sai desse normal que as pessoas estão fazendo, né, que as empresas, chama atenção, porque você se sente acolhida. E para tuas clientes de atacado, como é que tá sendo? Primeiro, o que te levou a abrir o atacado e depois, como tá sendo para elas? Para a gente abrir o atacado foi uma ideia justamente pensando em mim quando eu comecei. Né? Porque antes de tudo isso acontecer, antes da Fluca nascer, eu já vendia acessórios de amigas minhas onde eu trabalhava. Eu levava outra marca de uma amiga minha, vendia, levava outra que uma amiga minha fabricava, vendia, e eu trabalhava. Eu era CLT também, mas eu levava as coisas para vender e vendia. E aí pensando, né, nesse complemento de renda, para muitas mães, né, que podem revender nossos acessórios, a gente lançou essa ideia de venda no atacado e também a questão do suporte, né, que você perguntou. Sim. A gente diz, olha, a gente envia as fotos, você precisando como é que se diz, do catálogo? Do catálogo. Além do catálogo, a gente dá uma ideia de como que você deve tratar, né? Inclusive, assim, eu sou uma pessoa que eu acompanho as mensagens do direct do nosso Instagram, eu acompanho o WhatsApp e sempre que possível eu dou ali um ajuste na comunicação. Sim. Porque, como eu falei, a pessoa chega até você através de uma rede social, já é algo meio frio, né? Porque ela não está te vendo. Então, assim, se você não trata essa pessoa da melhor maneira possível, ela vai sair e vai comprar de outra pessoa. Se você não está atendendo bem, né? E aí, assim, para nossa cliente atacadista, é o mesmo conceito, né? Eu tenho muito a expectativa de um dia poder estar dando um treinamento, assim, para elas, de como vender, assim como eu também, meu marido, ele é um vendedor nato, desde sempre a função dele, né? É ser vendedor, eu aprendi muito com ele, muito. Ele deu até um treinamento pra gente. Bacana. Lá na loja, né? E aí eu aprendi com ele. E venda é relacionamento, como eu falei. Então, assim, não é só você chegar com uma maleta dessa, abrir, mostrar o acessório e seu cliente ficar na dúvida. Né? Você tem que interpretar o que a sua cliente está precisando e saber também indicar o produto ideal. Dicas aí para as mães que não conseguem ainda, né? Outra pergunta, Aline. O que você aprendeu sobre gestão de pessoas sendo mãe e empreendedora? Gestão de pessoas é algo também que me chama muita atenção. Já tive, né, a oportunidade de ser coordenadora, além de ser contadora, minha formação é contabilidade. Além de ser contadora, eu fui coordenadora e, assim, tinha que gerenciar pessoas. E gerenciar pessoas, para mim, foi algo que já veio na minha natureza. Eu acho que é como você fala, já vem com amor mesmo, já vem algo fervendo dentro da gente, né? Eu não tinha ainda essa percepção. As pessoas que trabalhavam comigo viram em mim uma liderança, porque gerenciar pessoas é você saber liderar. Sim. Né? Faz parte, uma coisa está ligada na outra. E assim, é gerenciar conflitos, né? Constantes. Com certeza, você pode ter 10 funcionários, como você pode ter 1 milhão de funcionários. Cada um deles pensa de uma forma diferente, cada um deles recebeu informações na vida diferentes. A comunicação é também diferente, tudo é diferente. Então, assim, é um olhar que a gente precisa ter criterioso. Até mesmo o tratamento não dá para ser igual. Então, assim, comigo,
é algo que eu gosto muito, gerenciar pessoas, e sei lidar com essas questões das habilidades, né? Você precisa ter, como é que eu posso falar assim uma palavra? Uma percepção porque às vezes você pode contratar uma pessoa para determinada função e no decorrer do tempo você perceber que ela vai lidar melhor com outra função do que a que ela está exercendo. Isso faz parte, né? Isso da aconteceu. gestão. Isso aconteceu comigo. Inclusive, você falou o nome da sua amiga, eu vou falar o nome dele, né? O Gustavo. Que a maioria das pessoas conhecem ele ou Eu no conheço. atendimento ou pelo nosso Instagram. O Gustavo, ele é simpatia já no ato da pessoa chegou primeiro, sorriso, né? Super atencioso. E ele foi, eu gosto de falar dele porque ele foi um menino que começou comigo, ele tinha 17 anos. Ele tá com 3 anos, né, na unidade com a gente. E ele foi se desenvolvendo, mas eu contratei ele para uma função. E no decorrer do processo eu fui descobrindo outras habilidades. Isso. Ele até faz letras, né? E eu brinco com ele, tu faz letras, mas tu era para ir para publicidade, para o marketing. Ele gosta disso. Quem sabe ele muda, né? Quem sabe ele muda, exatamente. Aline, eu sei que você é cristã, né? Assim como eu. E eu queria falar um pouquinho sobre fé, né? Porque não tem como, pelo menos para mim, eu não sei se acredito que para você também, empreender é ver, para mim, nos pequenos detalhes do dia a dia, nas pequenas superações, a mão do Senhor, né? Sobre cada coisa que acontece, sobre cada oportunidade, sobre cada porta que se abre aonde você nem imagina. Porque comigo foi bem assim, em outro momento, né? Eu vou estar dando um vídeo falando sobre a história da Aliá e foi muito sobre isso. E eu vejo isso todos os dias. Quando eu levanto de manhã, né? Porque a minha rotina mudou bastante. E quando eu vou deitar, a mão do Senhor em cada detalhe da Aliá. Em tudo que a Aliá vem construindo, né? E para você, como é assim falar do poder do Senhor, da sua fé dentro do teu negócio, na tua vida? No tempo que a gente tinha o projeto, que a gente mencionou no comecinho do podcast, era uma frase que eu sempre dizia para as meninas lá, para vocês que estavam lá. Eu dizia, eu não sei como que as pessoas conseguem empreender sem ter fé. Eu não sei. Porque, como a gente fala, diante de inúmeros desafios que não são fáceis, principalmente no nosso país, Sim. A gente tem uma sobrecarga muito grande de impostos, né? E outras coisas mais que a gente sabe que o dia a dia é bem desafiador. E assim, Deus é quem me move. O meu levantar, o meu deitar, Deus é quem me move. E eu todos os dias consagro o meu negócio, as nossas clientes, cada uma delas, todos os dias elas estão nas nossas orações. Então, assim, quando algo acontece que é contrário a isso, eu chego para Deus e questiono, Deus, mas isso aqui, por quê? Mas muitas vezes a gente entende que faz parte do processo. Porque a caminhada com Deus também tem dificuldades. Sim. Tem. Mas muitas vezes é para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, exatamente. A minha vida empreendedora, ela é um testemunho gigantesco. Se eu fosse falar do que aconteceu, né, de 2020, de quando eu abri o CNPJ até hoje, ia durar o podcast todinho ou mais. Já que você falou de testemunho, conta pelo menos um pra gente. Você falou do marketing. Você tinha o dinheiro lá guardado e investiu na fé, que daria certo. Né? Eu vou contar um que as meninas participavam do nosso curso lá, né, das empreendedoras. Sim. Ela disse que sempre conta esse testemunho para as funcionárias dela, para a equipe dela, né? Sim. Que foi quando a gente veio aqui para essa loja do Eusébio, quando a gente saiu da sala alugada, que éramos 4 amigas, aí passamos para o outro andar, era eu e a Catiane, da KV Óculos, que foi comigo, né? É uma amiga que até hoje é parceira também. Os óculos que a gente vende lá na loja é da Catiane, da KV. Sim. E assim, a gente foi junto, nós duas amigas desistiram e nós permanecemos, né? E aí de lá, acabou que não dava mais para conciliar a ótica dela e a Fluca, né? Certo. E aí a gente
em busca aqui no Eusébio de um lugar para poder alugar, para montar a loja. E assim, foram vários nãos que eu levei. Portas fechadas. Eu chorei por nãos que eu levei, mas hoje eu entendo o porquê. Até que a gente alugou essa loja que a gente está hoje. E aí começamos a obra, e aí eu continuava ainda no outro prédio, e aí pagando 2 aluguéis, e fazendo obra, até que chegou um momento que o dinheiro acabou. E, inclusive, nesse tempo, pessoas chegavam para mim e diziam que tinham pessoas que passavam em frente à loja, que a gente colocou uma faixa lá, em breve estaremos aqui. Pessoas passavam em frente à loja, onde a gente tem hoje, praguejavam, dizendo, isso aí nunca vai abrir, isso aí nunca vai dar certo. E aí eu sabia daquilo, né? E aquilo partia meu coração, mas eu continuava com o desejo de ter a loja. Sim. E a loja, Deus colocou no meu coração o desenho da loja. Até hoje eu tenho guardado na minha casa, fui eu quem desenhei. E eu digo que foi muito assim, o Espírito Santo que veio em mim e disse, olha, você vai fazer isso, isso e isso. Eu não tive arquiteto, engenheiro, eu não tive. Eu tive a mão de Deus com a gente. Então, assim, eu tenho lá guardado. E dá para eu postar, assim, o desenho, uma folha de caderno e o que é hoje lá. E, assim, Deus plantou no meu coração. E aí, voltando ao testemunho, acabou o dinheiro e aí eu resolvi, que era o bem que a gente tinha na época que poderia vender, vender o carro. E a gente passou 1 mês, 2 meses divulgando a venda do carro, meu marido, né, divulgando, a gente divulgava na rede social e nada de vender o carro. E um belo dia ele amanheceu e disse, hoje eu vou vender esse carro. Aí tava eu, a Bia em casa, ele tomando café, hoje eu vou vender o carro. Aí tinha que ajeitar uma lanterna, eu vou ajeitar e vou vender, tá bom. E aí isso, ele saiu de casa que ia vender o carro. Gente, quando foi à tarde, ele me liga, olha, tô aqui na concessionária, e o rapaz ofereceu tanto no carro. Eu disse, não. Era tipo a metade do valor que eu precisava para terminar a obra, né? Eu disse, não dá não. Vamos vender para particular. E aí tinha a mãe de uma amiga minha, né? De uma irmã da igreja, um pai, quer dizer, que queria olhar o nosso carro. Eu disse, não. Ele disse, eu posso deixar o carro aqui? Meu esposo disse. Eu disse, não deixa aí, porque amanhã era no sábado. No domingo a gente mostra o pai da nossa amiga. Ele, tá bom. Quando, de repente, eu recebo uma ligação. Meu esposo liga e disse assim, eu bati o carro na CE 040. Eu disse, como Voltando da concessionária. Voltando da concessionária. E como foi essa batida? Não, um carro, um Passat. Passat, eu não, acho que é um Passat. Bateu na traseira do carro e eu bati no da frente. Gente, ali eu me desesperei. Eu chorava, eu gritava, eu de joelho, dizendo, Senhor, não acredito, o que é que eu vou fazer agora? Por quê que eu fiquei preocupada? Dia 31 de julho, venceu o meu seguro. E eu não renovei, por quê? Porque o carro estava à venda. E aí a batida foi no dia 5 de agosto. 5 dias depois. 5 dias depois. E aí eu fiquei, se um carro bateu atrás, que tinha acontecido nesse mesmo carro, em outro episódio, há um ano e meio atrás desse episódio, se um carro bateu atrás, nosso prejuízo era 10 mil, eu digo, não, se um carro bateu atrás e bateu no da frente, vai dar 20 mil. Pronto, o carro vai para sucata, porque eu tava precisando de dinheiro para terminar a loja. Sim. Como era que eu ia? Enfim, gente. Quando eu espero a noite, chorando, meu esposo chega. Aí diz assim, o rapaz que bateu na traseira do carro, ele tem seguro. Aí eu, tem seguro, O dele deu perca total. Deu perca total, aí eu... o nosso vai dar perca total também, eu acho. Já? E aí nós passamos pela avaliação e tudo, né, da seguradora, foi 1 mês esperando, e o nosso carro deu perca total. E eu recebi o valor da tabela FIPE. E o valor era o valor justamente para terminar a obra. Olha aí. E inaugurar a loja. E assim foi feito. Assim aconteceu. Aonde então, você assim, viu a dor, Jesus te deu a solução. Isso. Então, assim, às vezes, se algo de ruim acontece, nem sempre é pro pior da gente, pelo contrário. Às vezes é um livramento, a gente não sabe. Né? Às vezes você vai sair de casa, seu pneu tá lá seco. Poxa, tô atrasado, mas de repente é Deus te livrando de algo.
Então, assim, esse é um testemunho que tem pessoas que sabem, né, que eu conto Sim. ele, que fica assim, meu Deus, eu conto para as minhas amigas. E até hoje eu ando com o carro do meu esposo, né? Eu não comprei mais um carro ainda, mas em breve estarei de novo. Vai sim. Motorizada. Você pelo menos você tinha um carro para vender. Eu passei 6 meses vindo de Messejana, porque eu trabalhava lá. E quando eu assumi a Aliar, Aline, eu assumi como gerente. Era aliado Eusébio, era outra pessoa, né? E aí eu indo para casa rapidinho para poder falar desse testemunho, porque a gente tem que dar honra a quem tem honra, que É verdade. Deus, né? Eu indo para casa exatamente com a pessoa que era sócio do meu antigo gestor. Ele me fez a proposta de comprar a parte dele. Aí eu, como eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? Aí ele, eu lhe vendo, como é que você pode comprar? Eu lhe vendo parcelado, eu vendo pelo valor que eu comprei. Aí eu disse assim, vou conversar com meu marido. E assim eu fiz a primeira parte. Mas eu comprei algo falido. Você chegou, acho que você chegou a ver a escola no início. Então eu peguei algo que era declarado falência, né? E ninguém acreditava. Até o meu Mas você esposo dizia acreditou. assim: não, Carla, tu acha que vai dar certo? Eu digo, não tem como dar errado, porque o não eu já tenho, eu tenho que ir pro sim. E eu não tinha tirado a habilitação, mas não tinha carro, e eu passei 6 meses. Ele me deixava antes de ir pro trabalho ali no centro de Messejana. Eu pegava a lotação, aqueles carros que passam sei. para vir pro Eusébio, e vinha. Aí um certo dia eu vou saindo lá do Eurocenter, perto de onde fica a sua loja. E uma pessoa chega para mim e diz assim: Carla, fulano estava fazendo, no popular dito, fazendo hora da sua cara, né? Porque você vai de lotação. Como pode uma empresária, né? Porque você empreende, né? As pessoas já andar de lotação. É. Aquilo me entristeceu, mas ao mesmo tempo que me entristeceu, me trouxe a memória de onde Deus já tinha me tirado. Então, assim, não, Deus já me tirou de lá. Então, o processo é esse. Eu vou ter que seguir para poder, né? E eu falo muito para quem eu lidero. Hoje na escola eu tenho meu filho que trabalha comigo, que é meu braço direito, né? E o esquerdo é o Gustavo. O direito é o filho, o Gustavo é um filho que eu adotei de coração. E eu falo muito para quem eu lidero que, assim, eu quero ter R$ 1 na conta ou milhões. E eu quero ter a mesma essência. Isso mesmo. Eu quero ter a mesma essência de quando eu comecei, de valorizar as pessoas, de saber ouvi-las, de investir muitas vezes no sonho de um colaborador que às vezes nem ele mesmo acredita. Porque um dia eu tive alguém que acreditou que era possível. E, inclusive, essa pessoa que abriu essa porta para mim, né, ele é um pastor que eu, assim, tenho um carinho enorme com ele, que é o Márcio. E eu sou muito grata a ele por ele ter aberto essa oportunidade. Talvez naquele momento ele pensou, não, como ele me falou, Carla, eu não entendo, mas eu te vejo tão empenhada fazendo algo para outras pessoas, por outras pessoas, porque você é funcionária, eu acho que se você tiver o seu negócio vai se dar certo. E a Aliá vai fazer 5 anos, né? E hoje nós estamos num espaço maior, como você chegou aqui, você comentou comigo, Carla, evoluiu Fico muito muito, feliz né? por isso. Muito, evoluiu muito, mas eu vibro e eu oro ao Senhor. Pequenas coisas, que comprar uma cadeira nova, botar um ar-condicionado na sala de aula para o aluno, ouvir a mãe do aluno chegar e dizer assim, meu filho melhorou nisso, depois que estão com vocês. Receber uma mãe e dizer assim, Carla, eu posso falar com você? E sentar na minha sala e contar que a filha está passando por isso, isso, isso. Somente para ouvi-la. Isso para mim é muito gratificante. Então, eu acredito. Confiança, né? E a missão que Deus nos dá aqui na Terra. Verdade. Eu escutei... Eu sou muito ruim de lembrar datas. Deus é especialista em escolher os improváveis. Exato. Ah, lembrei. Foi no evento que a gente estava, da Yasmin, que a Malu falou. Sim. Que o nosso trabalho, eu acho que foi assim, não sei se você lembra, o nosso trabalho é a nossa missão. Ou foi a missão ao nosso trabalho, uma coisa assim. Que estão linkadas.
né? E eu acredito muito nisso. Aline, voltando aqui para as nossas perguntas, a gente já vai caminhando, né, aí para terminar. Você teve o apoio do seu esposo, que você falou, da sua filha mais velha, porque a outra ainda era pequenininha. Hoje eu já vejo a outra participando, né? E como foi para tua família, mãe, irmão, se você tem? Como foi, assim, o apoio deles para com você nesse momento? Até hoje, né? Até hoje é desafiador. Eles veem em mim, assim, um exemplo de coragem, né? Nenhum deles teria a coragem, acho que eu tive, que eu tenho. Minha mãe, assim, me apoia muito divulgando nosso negócio, e ela usa, ela compra, minha irmã também divulga e tal. Meu pai é naqueles bastidores, né, ali na vida dele, não tem muito, assim, como que eu posso falar? Eles temem muito ainda por eu ser empreendedora, Sim. né? Eles temem porque minha mãe é funcionária pública, né? Aquela coisa da garantia de ter o salário, né? Então, assim, o meu pai não, meu pai já é vendedor, já empreendeu também. Então, assim, eu já puxei mais a veia dele, né? E aí, para eles, assim, eu sinto que para eles ainda temem por eu ser empreendedora. Quando eu arrisco, vou arriscando. Quem empreender é isso. Se eu tivesse ficado na primeira loja, quando eu montei com minhas amigas, será que eu ainda estaria aqui? Será que hoje eu estaria aqui? Né? Se eu não tivesse arriscado, porque empreender é arriscar. Sim. E aí, quando eu lembrei da frase que eu comentei, né, que Deus é especialista em escolher os improváveis. Por quê? Você falou de dinheiro, eu falei de dinheiro, e muitas vezes, muitas pessoas que estão em casa deixam de correr atrás do sonho porque falta dinheiro. Mas a falta de dinheiro, de recurso, ela é temporária. Ela não é tudo. E às vezes a gente pode não ter no nosso bolso, mas se você tem um sonho no seu coração que Deus depositou lá, você coloque o pé que Deus vai colocar o chão. É você Não ser antes de ter, né? sinta, né? Ah, eu quero empreender, eu tenho vontade. Então começa. Começa. Isso aqui hoje, ele É uma não é uma ferramenta. ferramenta. Em vez de Demais. você estar usando lá somente para passar ali o feed no Instagram, Gente, eu fico assim. usa em prol, tem tantas coisas gratuitas. Quando eu comecei a fazer curso, Aline, eu não sei, você sempre morou no Eusébio ou já morou em Fortaleza? Não, moro em Fortaleza. Pronto. No Eusébio, ou em Fortaleza, desculpa, na minha adolescência, tinha um curso que passava na rádio, professor Sandi. Quem é da minha época de 30, eu tenho 37, né? Vai lembrar. Era um curso gratuito que as pessoas iam, faziam de sábado. Eu não tinha recurso, não tinha dinheiro. Às vezes, muitas vezes, só o dinheiro da passagem para ir, sem lanche. Que já aconteceu de eu fazer entrevista de emprego, tá no treinamento, não ter recebido o almoço e eu dizer assim, não, eu vou ali dar uma volta, eu vou resolver uma coisa, só que eu nem almoçava. Eu voltava, na hora do café ali que o pessoal tava servindo um cafezinho, eu tomava e ficava. Eu comecei a fazer curso assim. Não tinha dinheiro para pagar, fazia um curso gratuito, fazia um curso de um mês. Vou fazer um curso de operador de caixa. E assim eu fui construindo uma história diferente. Porque muitas pessoas julgam a vida que vai ter pela sua história inicial. Exatamente. E a sua história inicial não é o que você pode fazer diferente. Tem até um ditado que as pessoas julgam, que as pessoas falam, na verdade, né? Não é julga, desculpa. Eu não tenho a responsabilidade de nascer pobre. Mas eu tenho a responsabilidade se eu vou continuar sendo ou não. E não é só pobre de dinheiro, porque a prosperidade, ela não é só sobre dinheiro. Exatamente. A prosperidade, ela excede muito mais coisas, né? Quando eu digo muito que eu queria ter conhecido Jesus antes. Porque eu conhecia Jesus de ouvir falar, eu né? Também. Mas eu falo muito isso. Conhecer Jesus de perto é entender isso.
é entender o percurso que a sua história muda, é o que vai ser transformado, são as vidas que vão ser cruzadas pelas suas e o que você vai fazer. E aí, já encerrando aqui o nosso podcast, Aline, eu queria que você, por gentileza, deixasse um recado para quem já segue o Instagram da Fluca, para quem não segue ainda, mas vai seguir, né? Porque as joias são lindíssimas, sem contar no atendimento, e é um atendimento que, como a Aline falou, começa por ela, mas se você for na loja, você sente essa energia. E eu estava até falando anteriormente, antes de começar, do projeto que tinha, mas ele vai voltar. Ela disse que Jesus, né? já confirmou para ela, então vai dar certo. Já. Usou até você, né? Olha pra confirmar. Aí, a Aline, gente, para quem não sabe, quando eu cheguei no Eusébio, eu conheci a Aline de um projeto que ela tem, eu vou dizer que ela tem, porque a gente já profetiza né? Sobre mulheres empreendedoras. E independente da área, ela se reunia uma vez por semana, tinha aquele momento, a presença de Deus era real naquele lugar, literalmente. Foram muitas... Né? Muitos aprendizados, muitos compartilhamentos, né? E troca de ideias, né? Trazer eu lembro que eu assisti uma vez que que foi a Bia que deu, né? E ela falando sobre a questão do marketing, sobre a questão do marketing pessoal, você quando vai apresentar seu produto, né? E quando esse projeto voltar, você que tem vontade de empreender, você que já empreende, segue as redes sociais da Fluca, segue as redes sociais da Aliar, que nós vamos fazer a divulgação para que você possa participar. Então, Aline, deixa um recado para quem te segue, para quem não segue ainda, para conhecer você e o que você deixa para elas, né? O que você pode deixar de mensagem para elas? Bom, gente, agradeço de coração a participação. Inclusive, trouxe presente. Olha aí! Eu não sei se ela sabe o que é, mas é a cara dela, viu, olha gente? Aí, olha. Outra coisa, vocês que vão nos seguir aí, a gente tem o @Fluca Eusébio e Fluca Calcaia. Dependendo da localização, né, que a pessoa tiver, você segue a loja mais próxima de você. A gente faz também um serviço de mala delivery, a gente leva até sua casa. Então, se você tem um evento aí bem especial, uma formatura, algo específico, a gente já leva os acessórios de acordo com o seu estilo que você está buscando. Por isso que eu trouxe a mala aqui, que representa muito, né, a nossa história também. Se você quer fazer um café com suas amigas também, para levar a mala, é um aniversário, é algo assim, eu quero fazer pulseira de miçanga, a gente dá um jeito e resolve tudo. E o meu recado para você que está aqui comigo é de gratidão, é um momento de honra estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Você que tem no seu coração o desejo de empreender, arrisque. Você não vai perder nada se você arriscar. Pelo contrário, você só tem a ganhar. O tempo está passando, é muito rápido, como a Carla falou, eu tenho 4 anos de empresa, eu tenho 5 anos de loja, e quando eu olho parece que foi ontem. Sim. As coisas estão, Carla, do jeito que você quer que estejam? Ainda não estão. Ainda não estão. Do jeito que foi escrito na promessa para mim, né? Exatamente. A minha também não está ainda. Mas está no processo. E aí, quando a gente está no processo, a gente fica assim, será que a gente vai conseguir, né? Meu Deus, quando vai ser? Deus sabe de todas as coisas e Ele tem um tempo certo para tudo acontecer. E aquilo que é seu, ninguém toma, ninguém rouba. É verdade. Pode ficar tranquilo, que se tem um desejo no seu coração, Deus plantou, ninguém vai tomar nem roubar. É verdade, é verdade. E é isso. Obrigada de coração, né? Assim, eu lhe acompanho pelas redes sociais, mas eu tive o privilégio de conhecer você mais próximo. Sempre que eu tenho a oportunidade de estar com você, não é porque eu estou gravando o podcast, eu sempre sinto uma energia muito boa. Você passa isso, né? Você exala. É muito bom quando você está próximo de alguém que exala o amor de Deus. E você é essa pessoa, Aline. Então, muito obrigada por esse momento. Não faltarão. Ela disse que estava emotiva. Hoje eu estava muito emotiva, eu só me segurando aqui. Certo. Mas, gente, é isso. Foi uma... Voltamos com tudo, com
convidada maravilhosa, terão outros episódios, fiquem de olho, de 15 em 15 dias a gente vai estar lançando episódios novos com temáticas diferentes, mas sempre voltado tanto para a área profissional, como ser contratado, como o empresário pode fazer, Aline, para fazer uma contratação mais assertiva, como empreender, então fiquem de olho, obrigada a cada um de vocês que ficaram até agora com a gente. Tchauzinho. Ótimo.